lembra que eu disse que 32% dos entrevistados haviam afirmado que não haviam ido buscar uma vaga no mercado de trabalho, certo? E os outros 68%? 18% disseram que foram buscar e conseguiram uma vaga. E 50% disseram que foram buscar, mas não conseguiram uma vaga. Quando nós perguntamos para essas pessoas o que elas consideram que faltou para conseguir uma vaga, elas responderam o seguinte: 35% disseram que consideravam que não tinham o perfil desejado. 19% não souberam informar. 14% acharam que não tiveram uma boa participação no processo. Outros 14% acharam que tinham muitas pessoas para poucas vagas. E 18% deram outras razões. Quando a gente fala em perfil desejado, e já falamos bastante sobre o perfil até agora, saiba que buscar uma vaga é tão importante quanto se preparar para ela. E embora existem diferentes tipos de processo seletivo, o objetivo dos processos é sempre o mesmo: é escolher o candidato com o perfil mais adequado para uma vaga. A primeira etapa é uma etapa de qualificação técnica. É um filtro onde a gente verifica se as pessoas possuem ou não os conhecimentos e a experiência mínima necessária para aquela vaga de trabalho. A segunda etapa é a etapa da qualificação comportamental, onde a gente vai verificar se aquelas pessoas que atendem tecnicamente possuem o perfil comportamental necessário. E dentre eles, quem é o melhor candidato para aquela vaga. Portanto, perfil desejado, ele depende de conhecimento técnico, idiomas, informática, cursos de extensão. A parte de experiência depende das vivências, das realizações, do aprendizado dessa pessoa. E a parte comportamental depende da educação emocional, das atitudes, da criatividade. Portanto, esteja atento ao que é importante e prepare-se com equilíbrio. Volto a repetir que cuidado com a ideia de que especialização é fundamental antes dessas outras coisas. Tudo bem? Quando a gente fala em muitos candidatos por vaga, nós temos que tomar um cuidado, ok? Quando a gente deu a opção, nós falamos exatamente sobre isso. Serão muitos candidatos por vaga. Só que no fundo, a gente tem que dar uma olhada se a questão são muitos candidatos por vaga ou se está faltando competitividade. Por quê? Porque é assim no vestibular, nos concursos públicos, nas eleições e nos ecossistemas. Sempre existiu e sempre vai existir mais candidatos do que vagas. Não há dúvida que quando existem poucas vagas, muitos bons profissionais também ficam de fora. Mas, com o tempo, esses bons profissionais vão se encaixando em outras vagas. Então, a gente tem sempre que fazer uma autocrítica bastante forte. A gente tem que olhar dentro de um processo de seleção em que momento nós saímos, tá certo? Quando realmente a causa é pouca vaga e quando é falta de competitividade. Porque se a gente ficar assumindo sempre que o problema é do reduzido número de vagas, a gente sempre vai estar deixando de fazer o que é necessário para se tornar mais competitivo e conseguir atingir um objetivo no futuro. Alguns candidatos falaram na questão de boa participação, de não sentir que tiveram uma boa participação no processo seletivo. A gente tem que levar em consideração que muitas vezes acontece sim, de uma pessoa muito bem preparada chegar num processo seletivo e ficar de fora. Você já deve ter visto isso na fase do vestibular. Alunos que às vezes são excelentes, mas que diante da tensão e do estresse de um vestibular, acabam tendo branco, não conseguindo ter um bom desempenho e ficam de fora. E pessoas às vezes menos preparadas do que eles conseguem atravessar esse momento. Tá certo? Então, o que a gente precisa fazer em relação a se preparar para os processos seletivos? A gente tem que participar do maior número de processos seletivos que a gente puder participar. Ou seja, no participar, aquele ambiente, aquele processo começa a se tornar familiar para a gente.
Ou seja, quando alguma coisa é familiar, a gente vai ficando mais tranquilo para poder se desempenhar ao longo do mesmo, tá certo? Então, a minha dica aqui é: exponha-se ao máximo e o quanto antes, para que você esteja pronto quando surgir a vaga dos seus sonhos. Agora, quando a gente perguntou para as pessoas que participaram de um processo seletivo, conquistaram uma vaga, e perguntamos para ela, antes dessa vaga, por quantos processos seletivos você havia passado? Elas responderam o seguinte: 21% não participaram antes de nenhum outro processo. 58% participaram de 1 a 3 processos. E 17% de 4 a 9. E somente 4% participaram de 10 processos ou mais. Veja bem, quem não participou de nenhum processo antes e conseguiu uma vaga são 21% daqueles 18% que conseguiram vaga no mercado. Ou seja, de todos os nossos entrevistados, eles correspondem a 4% do total. Ou seja, são 4% de pessoas que no primeiro processo já estavam devidamente preparadas para poder participar. Ok? A grande maioria, 58%, tiveram que passar de 1 a 3 processos. Ou seja, conviver com 1 a 3 processos para poder, inclusive, se preparar para eles. Agora, a gente tem sempre que fazer aquela avaliação, né, de por que a gente já passou por tantos processos e ainda não conseguiu uma oportunidade. No caso de quem passou de 4 a 9 ou mais do que 10. O que está faltando? Realmente é só uma questão de falta de preparo emocional para poder participar desses processos? Ou o que está faltando é alguma retaguarda técnica ou de algum outro tipo de curso que nos dê a segurança para ter um bom desempenho? Então, é sempre importante a gente saber por que não foi bem. 19% das pessoas entrevistadas e que não foram bem nos processos seletivos disseram que não sabiam o porquê. A gente tem que saber. Porque se a gente não souber por que nós não fomos bem, a gente não sabe o que a gente tem que melhorar. Lembra do senso de responsabilidade? É isso. Se eu não fui bem, é porque tem alguma coisa que eu poderia ter feito diferente. Para a gente poder saber o que melhorar, o melhor caminho é perguntar. Para quem está na função do processo seletivo, já é muito difícil ter que te dar a má notícia de que você não conquistou aquela vaga. Ou seja, ela quer se livrar logo daquela função chata que é ter que dar notícia desagradável. Então, se você não der abertura para essas pessoas, jamais elas vão te dar um feedback por conta própria, né? Ou um feedback assertivo. Agora, quando você toma a iniciativa de pedir ajuda para essa pessoa, de dizer, escuta, o que eu falhei, no que eu preciso melhorar para que eu possa ter um desempenho melhor na próxima vez? A pessoa fica à vontade, inclusive chega até a se sentir obrigada a te ajudar. E aí você vai poder usar o feedback dela, sabendo que aquele feedback é um feedback assertivo. E em função dele, você vai poder fazer alguma coisa para poder melhorar e poder ter um bom desempenho numa próxima oportunidade. Eu sei que nem sempre vai existir abertura e oportunidade para a gente conseguir obter essas informações. Mas, se a gente também não tentar nunca saber o que aconteceu, a gente nunca vai ter resposta. Portanto, busquem as respostas. Ora vocês vão ter, ora vocês não vão ter. Mas quando vocês tiverem, vocês vão poder saber o que fazer com elas.